Agora, notem bem, ele fez isso por quê? Porque ele era um cara, a personalidade, era isso? Não. Por que ele faz isso? Ele está cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele tira o quê? A covardia. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele tira a covardia. Você tem medo, você tem timidez, não sei, vai que a pessoa, é Sérgio Paulo, eu não sei o que, esse homem é um mago importante, respeitado aqui. O Espírito Santo remove a covardia. E o apóstolo Paulo, que nem era o chefe da equipe, nada ainda, ele olha ali na cara dele, face a face, e começa a falar. E o que ele vai falar agora é duro, é pesado. É importante dizer o seguinte, como eu já frisei outra vez: esse tipo de discurso severo não é o discurso rotineiro do cristão. Você não pode chegar para qualquer pessoa e falar: vem cá, ó filho do diabo, cheio de todo engano. Você não pode fazer isso. Isso aqui foi algo necessário num momento específico. Ele percebeu que aquele homem, além de ser um enganador, como ele vai dizer agora aqui, ele estava cometendo um crime muito maior, que ele estava tentando desviar o procônsul da fé. Para isso não tinha conversa. Era o cúmulo, era o ápice. Então o apóstolo Paulo, nesse momento, ele pegou o chicote. Jesus vivia com o chicote na mão? Não. Seus discursos eram serenos. Mas algumas vezes, o que ele fez? Catou o chicote. Raça de víboras, sepulcros caiados. Como vocês vão escapar da condenação do inferno? O pai de vocês é o diabo. Pesado, mas nem todo o discurso dele era assim. Ele dirigia esses discursos a algumas pessoas em alguns momentos quando era necessário. Aqui nós aprendemos, Paulo vai ser extremamente severo. Nem sempre ele é assim. Ele entra nas sinagogas, ele prega, ele convida a fé, ele anuncia a mensagem com serenidade, mas em alguns momentos ele é severo. Nós temos que ter sabedoria com isso. Eu me lembro, quando eu pregava o evangelho na sessão onde eu trabalhava, eu era o pregador da sessão toda. Eu vivia pregando para todo mundo. Na hora do almoço em especial, né, eu fazia aquilo que eu falei para vocês. Eu ia na sala de treinamento dos gerentes e reunia um grupo e ficava explicando o evangelho lá na luz, usando a sala escondido. Não era escondido, era mais ou menos, né? Mas eu ficava lá usando aquilo. E eu me lembro que uma vez, eu explicando o evangelho para um moço que tinha dúvidas, um outro jovem começou a atrapalhar. E eu não tinha lido esse texto aqui. Não tinha lido. Mas parecia que eu tinha lido. Que eu olhei para ele. Eu fiz igual Paulo. Eu era o Paulinho. Eu era moleque, né? Tinha 15 anos de idade. Olhei para ele e falei: impressionante, né, meu amigo? Aí ele parou. Eu falei: é impressionante. Eu estou pregando a palavra de Deus e você está me atrapalhando. É impressionante o modo como você serve o diabo. Estou impressionado com você. Gente, esse moleque perdeu rebolado. Era um garoto, 14, 15, 16 anos, não lembro agora. Ele abaixou a cabeça. Não. Eu falei: você está perturbando a obra de Deus. Falei. Quando eu li esse texto aqui, eu falei: nossa, eu fiz algo parecido com isso uma vez, quando eu era moleque. Falei. Gente, esse moleque chamava Adilson. Chama o nome dele, Adilson. O Adilson, ele ficou quieto, ele nunca mais me atrapalhou. Ele não se converteu nada, mas ele nunca mais me atrapalhou. Eu pregando ali, ensinando ele quietinho, nunca mais. Uma vez só. Mas eu fiz isso aqui. Falei, fixando nele os olhos. Falei. E eu não tinha autoridade nenhuma sobre ele. Eu era um colega de trabalho. Mas eu percebi que ele foi acometido de medo de mim, por causa do jeito que eu falei. Então é interessante isso aqui. Deus nos capacita. Eu era um moleque, mas Deus capacita a gente nessas horas. Então você fala: pastor, mas eu sou tímido. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, a timidez vai embora.